Aê, então bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, como eu falei, então, aqui na reunião de domingo. O nosso tema de hoje é um tema interessante porque nós vamos remeter a uma frase do Mestre Jesus que apareceu em João, capítulo 16, quando o Mestre estava lá no cenáculo, já naqueles momentos que ele sabia que eram seus momentos derradeiros, seus momentos finais, nessa passagem curta que ele teve ali. A gente pensar que ele ficou 3 anos, teoricamente, na pregação ativa, já chegava ao final daquele momento, então. E ele estava no cenáculo com seus discípulos, fazendo aquele discurso que viria a ser um dos últimos discursos do Mestre, enquanto reunido ali com os seus discípulos, e ele então falou exatamente isso aqui, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo porque ele falava no plural para todos aqueles que ali se encontravam naquele momento. Mas é interessante ele dizer que em mim tenhais paz. Quem está com o Mestre Jesus está com a paz no coração. Essa é a verdade. Porque no mundo, ainda o nosso mundo, um mundo de provas e expiações, ainda um mundo muito regado a dores e aflições, nós teremos aquilo que ele falou: no mundo tereis aflições, tereis desapontamentos, tereis dores, mas em mim tenhais paz. Só que aí ele fala uma mensagem a mais, ele nem precisava, na verdade, dessa segunda parte. Mas ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Interessante essas palavras provindo do nosso Mestre, quando ele sabia o que aguardava ele. E ainda assim ele fala: eu venci o mundo. Porque aos olhos do mundo, naquela época, e muitos até hoje, se formos pensar, será que ele foi mesmo vencedor? Como que ele venceu o mundo se ele morreu crucificado? Logo depois disso aqui. Claro que Jesus falava através de uma linguagem muito mais profunda do que simplesmente se nós formos analisar com uma gramática superficial. Ele venceu, com certeza ele venceu o mundo. E ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu sou, em parênteses aqui, se eu sou o caminho, a verdade, a vida, se eu sou exemplo a ser seguido, tende bom ânimo, pois vocês também vencerão o mundo. E se nós pensarmos até no ponto de vista de tudo aquilo que se passou com os apóstolos após a partida do Mestre, eles também venceram o mundo. Por mais que às vezes pareçam que não tenham vencido no mundo, mas eles venceram o mundo, mudando somente a preposição aqui, como é uma mensagem do Emmanuel que eu trarei. Mas essa frase do tende bom ânimo eu acho tão linda, quando ele fala que é uma exortação praticamente dizendo: tende bom ânimo, e ele dá a justificativa, porque eu venci o mundo, mas tende bom ânimo. Ânimo, no sentido da palavra em si, a gente pode olhar na etimologia, vai vir do latim. Animus ou anima, que significa alma. Então, ou seja, tende alma, e algumas traduções, inclusive, coragem, espírito. Então, tende espírito, tende coragem, ânima, que aí vem o ânimo. Porque muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades, provêm de um desânimo, sem alma, sem o espírito, sem a coragem, sem a perseverança. Então, a ideia do tema de hoje é estudar um pouquinho mais sobre essa questão do ânimo e do desânimo e como combater o ânimo e o desânimo através das lentes tão alargadas que nós temos da doutrina espírita. Humberto de Campos, ele traz uma passagem muito interessante, é um cronista que escreveu pós-túmulo através das mãos de Chico Xavier. Ele escreveu então essa historinha muito interessante sobre um espírito das trevas que estava fazendo uma venda dos seus instrumentos. Então imagina que tinha uma loja lá do espírito das trevas, e esse espírito das trevas estava então vendendo os seus instrumentos. Então ele tinha lá à disposição o ódio, a maledicência, o preconceito, a inveja, o crime e tudo mais. E essa pessoa que entrou nessa loja então começa a observar todos os instrumentos ali, ela vê que a maioria deles são de ouro e tudo mais. Tem um lá que tá até de ouro, assim, meio de prata, mas ele tá muito apagado e ele é o que tem o preço maior. Eu fiz uma ilustração ali para vocês. E ele é o que tem o preço
mais alto de todos, mas é uma ferramenta totalmente gasta, totalmente usada. E aquela pessoa fica sem entender por que essa ferramenta é a mais valiosa se ela é que está mais gasta, mais feia. E aí ele pergunta para esse espírito das trevas, e aí ele falou o seguinte: essa aqui é o desânimo. Aí ele fala assim: esta ferramenta é a que eu uso com mais facilidade, e é a que me serve muito mais que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações que não consigo descerrar com as outras. Olha só, abrir os corações com desânimo que não consegue descerrar com as outras. E ele fala assim: uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, posso manejar todas as demais à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. É claro que isso é uma historinha interessante, mas é uma ilustração para mostrar que como que o desânimo, ele às vezes é essa chave que abre as portas de um coração que está cerrado às outras coisas, ao ódio, à maledicência, ao crime. A pessoa fala: não, mas eu não sou criminoso, eu não sou maledicente, e fica vigilante, mas aí vem o desânimo, fala: mas eu não aguento mais essa pessoa, já tentei tanto. E aí abre a porta do coração. E por isso que é interessante, que fala que é a ferramenta que mais usa, porque pouca gente sabe que pertence. Os espíritos, que fala que o espírito da treva, mas se nós formos pensar naqueles irmãos e irmãs desencarnadas que ainda estão muito no ódio, ainda estão muito na maldade, eles tentam se valer de tudo para nos influenciar, e muitas vezes não vai ser através de um ódio exacerbado, de um crime, fazendo a gente cometer um crime, mas vai ser através daquele desânimo, aquela vontade de desistir, daquele momento que fala: já não consigo mais, deixa para lá. E aí disso decorrem tantas ações que nós nos arrependemos posteriormente. Então é interessante, eu achei muito legal essa historinha para nós entendermos como que o desânimo é perigoso, inclusive. Como que a falta dessa coragem, a falta dessa alma, o desânimo, acaba se tornando muitas vezes o início. Ele é o pontapé inicial, o primeiro dominó que cai para todos os outros que podemos pensar numa depressão profunda que pode provir, nas influenciações negativas, porque nós nos desanimamos. E é interessante, né? Porque é a ferramenta que o espírito da treva mais usa, porque muita gente não sabe que pertence a ele. Não, eu não odeio ninguém, eu não tenho inimigo, eu não cultivo nenhum rancor, eu não... Mais desanimado, eu estou desanimado. Quantas vezes será que a gente não ouviu ou até falou isso? Ou se sentiu desanimado quando estávamos começando alguma empreitada ou continuando em alguma empreitada? Porque até como o Arthur Valadares gosta muito de falar nas palestras dele também, que essa passagem que o Emmanuel fala que começar no Espiritismo é uma alegria, né? É fácil. Continuar é muito difícil e finalizar é crucificar-se. E a gente está só falando de Espiritismo. Imagina as coisas que são mais difíceis na vida que nós enfrentamos, como relacionamentos, como trabalho, como colegas de trabalho, como às vezes uma mudança de carreira, uma mudança de país, vir morar em outro país, por exemplo. E às vezes esse desânimo acaba vindo, e com esse desânimo abrimos a porta da nossa mente também para que os espíritos que ainda estão ali chafurdados no mal consigam nos influenciar, porque nós já sabemos. Pergunta 459, não é mais sobre si nós somos influenciados, é por quem e de que forma. Porque todos nós somos influenciados, mais do que nós supomos, não é a resposta? Então aquilo que você supõe ser influenciado é mais daquilo que você acabou de imaginar. Basicamente essa é a resposta, olha que interessante. E aí então a pergunta vem: por que eu estou sendo influenciado? Quando eu estou deixando o desânimo tomar conta do meu coração, conta dos meus pensamentos, para quem que eu estou abrindo a porta? Porque muitas vezes com o desânimo vem o quê? Vem as atitudes desanimadas também. E isso vai, como eu falei, abrindo porta para muitas questões. Então para isso eu trouxe algumas mensagens aqui que nos darão ânimo para que nós não ficamos no desânimo. Essa aqui vem do primeiro livro psicografado pelo Divaldo oficialmente, Mestre de Amor, através da Joana de Ângeles. Aliás, da Joana de Ângeles psicografado pelo Divaldo. Mestre de Amor, ela vai dizer o seguinte: levanta o espírito combalido e prossegue lutando.
A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais dessedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. O coração visitado pela dor mais se aprimora. São esses instrumentos, muitas vezes, de que a vida se apresenta para nós como a dor, que é o nosso caso aqui, mas que eles acabam nos fortificando, acabam nos colocando numa posição de continuar na nossa marcha evolutiva da forma que tem que ser, da forma correta, não atrasando o progresso, retardando o progresso. Parando não tem como, é impossível. Mas nós podemos com certeza retardar o progresso através do desânimo, através da desistência no bem, por N motivos. Eu estou tentando, mas a pessoa não se muda, a pessoa não muda. Estou tentando, mas aquilo não dá certo. E com isso a gente vai sendo visitado pela dor, nem que seja a dor do desapontamento, né? A dor da decepção. E isso às vezes faz com que a gente se desanime. E a Joana fala, não, levanta o espírito combalido e prossegue. Por quê? Porque todos esses elementos que estão na natureza, que são criações de Deus, e nós somos o quê? Criações de Deus também, nos mostram como que esses processos que às vezes parecem processos ruins e que são dolorosos. A terra, se pudesse falar, ela reclamaria quando vem o arado lá, cavando na terra, machucando a terra. A planta, quando é podada, se ela pudesse falar, ela fala, não, tá doendo, para. E tudo isso vai acontecer na natureza da mesma forma que nós. Quando nós sentimos a dor e desanimamos, estamos abrindo as portas para isso também. Entendendo que a dor é esse instrumento, esse buril de aprimoramento do espírito. Porque o corpo enfermo, muitas vezes é o reflexo do corpo, do espírito enfermo. E aquela cura provém dessa relação. Quando nós entendemos que às vezes o espírito está enfermo, o corpo vem enfermo também. Ou se torna enfermo. Com isso, a Joana fala, a luta é clima em que são forjados os verdadeiros heróis e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. É o sofrimento, pensa, como eu sempre falo, todos os mártires que nós imaginamos no mundo, qual deles não sofreu? Qual deles não teve a dor visitando? Se a gente pensar nos apóstolos, tirando João, que morreu de velhice, o resto morreu como? Pesquisem, não foi de forma agradável, foi com muita dor, mas eles tinham aquela certeza, como nós podemos ver também, não só os apóstolos, mas todos aqueles seguidores do cristianismo nascente. Olhemos o livro há 2000 anos, por exemplo, aquelas pessoas que iam morrer no Coliseu, devoradas por leões, e estavam cantando hosanas a Deus. Porque aquela dor, aquele sofrimento, elas sabiam que aquilo era passageiro, era do corpo, ia embora. O júbilo do espírito, esse persiste, esse prossegue conosco. A dor vai embora, a dor passa, tudo passa. Então a luta é esse clima que são forjados. Eu gosto muito dessa palavra, forjados, porque a gente remete ao que é um instrumento, por exemplo, algum metal. Como é que você forja um metal? Você precisa de algo chamado fogo para forjar um metal, para forjar um instrumento. E se o metal pudesse falar, ele também reclamaria daquele fogo que arde. Então ela fala assim, examinando os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal, ou seja, enquanto encarnados, aprisionados num corpo de carne, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrarás convites, neles os obstáculos, tá? Encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança e chamamentos à fé. Examinando todos esses obstáculos, todas essas barreiras que nós possuímos nas nossas vidas, das mais variadas formas, porque cada um aqui é único, nós encontraremos invariavelmente convites ao quê? Ao trabalho das verdadeiras virtudes. Como ela fala, a humildade. E aqui o que tem a ver com a palestra, muito a perseverança, a resignação, a persistência no tentame quando somos visitados por esses obstáculos que nos desanimam. Mas tem de bom ânimo. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Se alguém fala que é loucura
Você está suportando daquela forma que você está suportando uma dor do corpo, por exemplo? O que o mestre fez? Muitas das vezes. A gente fala muito daquilo que ele fez, claro, porque ele fez muito. Mas tem muito do que ele não fez também, e no sentido de silenciar. O mestre silenciou quando era necessário. O mestre não revidou. O mestre não retribuiu o mal com o mal. Então muitas das coisas que a gente aprende com Jesus foram as coisas que ele, entre aspas, não fez. Então se nós estamos no momento em que o desânimo toma conta, e nós estamos tentando vencer aquele desânimo, só que o mundo ao nosso redor, que é um mundo de aflições, como Jesus já falou, vai nos colocar para baixo ou vai questionar aquela tentativa de soerguimento, silencia e insiste no dever. Porque não tem como nós acharmos que nós vamos passar por um mundo de provas e expiações, um mundo ainda muito material, um mundo em que ainda tem o batismo das lágrimas, como André Luiz fala, e nós passaremos por esse mundo só com sorrisos, só com flores. Isso não existe. Então, a Joana de Ângeles, como eu falei, ela vai comentar essa questão do prossegue lutando, que é um convite o quê? A persistência, é um convite para que nós jamais desistamos. Para que mesmo quando o mundo vai olhar para a gente e falar, você é um bobo de estar fazendo isso, você é um tolo de estar fazendo aquilo. Você não, como é que você está animado tendo tanto sofrimento, tendo tantas coisas ruins ao seu redor? Pensa no Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Pesquisem sobre ele depois para vocês verem, falando sobre a alegria de viver, falando sobre tantas coisas boas. Falando sobre tantas coisas boas, né? Então, é isso que a Joana fala. E aqui o André Luiz, ele traz o decálogo do bom ânimo. Então, olha só que interessante. Decálogo, deca, 10, logo, palavras. Então, logos, né? Palavras. Então, 10 palavras, vamos dizer assim. 10 instruções do bom ânimo. Olha que legal que eu trouxe aqui. Dificuldades, ele vai falar de coisas ruins, claro, né? Dificuldades, não perca tempo reclamando, não perca tempo se lamentando, lamuriando. Trabalhe. Coloque, então, as forças da alma em movimento através do quê? Do trabalho. Porque muitas vezes, quando nós estamos com as dificuldades, acabamos estacionando, não trabalhando no bem. Então ele fala assim, trabalhe. Críticas, ou seja, recebe críticas, nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Olha que interessante. Porque muitas vezes a crítica pode vir de uma forma ruim, ou até ela não caber a nós. Mas nós pegamos aquilo e guardamos aquela mágoa, aquele rancor com aquela crítica. Ele fala assim, ó, não se aborreça com a crítica. Pelo contrário, muitas delas vão ter algo útil. E é verdade. Muito feedback negativo que a gente recebe tem algo de útil. Então ele fala assim, aproveite-as no que se mostrem de útil. Dá uma olhada se aquilo que aquela pessoa te criticou, ou aquilo que ela apontou de errado, entre aspas, ou até mesmo errado sem aspas, que você está fazendo, se não tem um valor aquilo, se não tem algo de útil para você melhorar. Incompreensões, olha só, todas são situações que trazem o quê? Desânimo. Incompreensões, não te compreendem, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Esse caminho muitas vezes é facilitado pelo quê? Pelo perdão. A pessoa não te compreendeu. Existe uma incompreensão ali, às vezes mútua. Não busca tornar isso maior, aumentando o campo dos espíritos que ainda querem o mal do mundo, dando aquela discussão, jogando aquela palavra de ódio. Porque o nosso pensamento, transmitido através de palavras, o pensamento em si, a gente sabe, tem uma capacidade de alterar o ambiente muito forte, porque manipula o fluido cósmico universal. Então, incompreensões, olha só, facilite o caminho. Intrigas. Problemas o quê? Entre pessoas. Não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Benevolência, indulgência, perdão. 886, Livro dos Espíritos, como que Jesus entendia a caridade. Então, para nós vermos, olha só, dificuldades, críticas, incompreensões, intrigas, e aqui ele está dando como se fosse a receita para combatermos isso. São 10, lembrem, já estamos na 5ª. Perseguições, jamais revidá-las. O primeiro passo seria
Não revidar aquela perseguição daquela pessoa que te ataca, que te persegue. Porque se você perseguir ela de volta, você criou ali um ciclo de ódio. Um ciclo de perseguição que muitas vezes, diga-se de passagem, atravessa o túmulo. E volta para a terra. E atravessa de novo o túmulo. E fica ali, às vezes, séculos naquele clima de ódio, de perseguição. Então ele fala, não revide, é a primeira coisa. E a segunda, quase que um segundo passo aqui, perdoe esquecendo. Claro que esquecer é muito difícil ainda, porque nós ainda não estamos num grau evolutivo de um espírito crístico que consegue perdoar dessa forma. É difícil nós esquecermos, tanto que nós temos uma coisa chamada véu do esquecimento. Quando nós reencarnamos, que nós não lembramos de tudo, que é o quê? Um mecanismo de amor do nosso Deus. Porque imagina se nós lembrássemos de tudo que nós já fizemos ou que fizeram para nós. Quão difícil é ser perdoar. Se já é difícil agora, se alguém erra com a gente agora, já é difícil perdoar nessa vida. Imagina se lembrar de tudo que fizeram conosco, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossas filhas. Então, essas perseguições, primeira coisa, não revidar, segunda, perdoar. Calúnias, ou seja, mentiras. Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Se é uma calúnia, se é algo que não é verdadeiro sobre você, por que eu vou tomar aquilo para mim? É uma arremetida do mal no que sentido? Que aquela pessoa, às vezes, que está caluniando, eu digo às vezes, mas a gente pode dizer 99% das situações, está sendo influenciada negativamente. Porque quem dissemina o ódio não é espírito bom. Quem encoraja a maledicência, como nós vimos na historinha do Humberto de Campos, não é espírito do bem. Então pensemos nisso, olha, sirva sempre, não se enfureça e sirva sempre. Voltando aqui à questão da caridade também. Tristezas. Afaste-se de qualquer disposição de desânimo, olha a palavra. Ore abraçando os próprios deveres. E aqui ele dá uma outra recomendação, que é a oração. Orar abraçando os próprios deveres, entendendo que muitas vezes esse desânimo que provém da tristeza, que provém da dificuldade, é algo que nós às vezes pedimos para passar nessa encarnação. Porque nós precisamos ou expiar uma falta ou abraçamos uma prova com a intenção de nos melhorarmos, de adquirirmos virtudes que nós ainda não temos. Pode ser a paciência, pode ser a resignação, pode ser a capacidade de perdoar, pode ser a humildade e por aí vai. Então ele fala tristezas, ou seja, o desânimo está tomando conta, ore e abraça os próprios deveres. Desilusões. Essa aqui é uma que também é interessante, porque ela pode até parecer mais leve, mas não é. Porque ela abre a porta para muitas outras. Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Olha só. Quando muitas vezes nós os desiludimos, ou ficamos desiludidos, porque nós esperávamos que o outro vai agir de uma forma e ele não age. E aí vem o quê? A desilusão. Ou que o outro sentirá algo que nós achamos que ele ou ela vai sentir e eles não sentem. Vem o quê? A desilusão. Porque é uma expectativa que eu criei em cima daquilo e ela não foi correspondida. E vem uma desilusão. Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. No final, vai ser você com a sua própria consciência. Se você realmente der o seu melhor, por mais que você seja caluniado, que te caluniem, que te compreendam, que te persigam, no final, se você der o seu melhor e você deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você fez tudo que você podia fazer de verdade, é isso que você consegue controlar. No final, como a Madre Teresa de Calcutá sempre fala, é entre você e Deus, não é entre você e os outros. É entre você e Deus. Doenças, que são muitos frutos de desânimo. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Porque muitas vezes o sofrimento do corpo revela o sofrimento do espírito enfermo e aquele sofrimento carnal é o caminho de libertação e da cura do espírito. Então olha só, e a primeira coisa é o quê?
Eu acho dificílimo isso, evitar irritação e inconformidade, porque quando a gente fica doente, mesmo que seja uma gripe, nossa, que droga, ai, que eu tô assim. E sem falar nas mais pesadas, quando são doenças muito piores. Mas é uma doença de uma gripezinha que já tira a gente do eixo, a gente já fica irritado. Já fica inconformado. Mas ele fala, raciocina nos benefícios, porque muitas vezes isso é o caminho que você pediu, é o caminho da salvação daquele teu espírito. Porque as doenças ajudam a balizar, muitas vezes, quando nós estamos trilhando um caminho que não é o caminho que a gente tem que trilhar, vem uma doença, vem uma dificuldade para colocar o foco naquilo que tem que ser colocado, porque foi esquecido. E aí a última, ele foi o mais breve possível, né? Fracassos. Ou seja, fracassos, desanimou-se por causa de um fracasso. Aí ele foi bem categórico, André, aqui. Não acredite em derrotas, então não existe derrotas. Olha que interessante, olha que pensamento mais elevado. Não acredite em derrotas? Como assim? Se eu falei em algo, não foi uma derrota? Se eu tentei um empreendimento e não consegui, não foi uma derrota? Se eu tentei um relacionamento e não consegui, não é uma derrota? Olha só. Não é um fracasso? Não acredite nisso, ele está dizendo. E é uma visão muito ampliada, muito mais além, porque nos convida a ver o quê? Nos convida a ver como que nós podemos sempre melhorar e tirar algo de tudo que nos acontece, até as derrotas, até os fracassos. Porque às vezes a derrota e o fracasso momentâneo é aquilo que nós precisamos para o aprendizado. Para que nós olhemos e falemos, realmente não era por aí o caminho. Realmente eu precisava me preparar um pouco mais. Realmente eu não estava onde eu achava que estava. E vem a dose de humildade. Então ele fala, não acredite em derrotas, não pense nas derrotas, pense em elas como oportunidades de acertar. Então esse é o decálogo, olha só, que o André Luiz nos traz, ele fecha com uma frase muito legal, ele fala assim, lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, de agora, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Nós estamos no nosso melhor momento, como espíritos também. Se a gente pensar que já tivemos um planeta primitivo, como espíritos ainda numa forma primitiva, olha onde é que nós estamos hoje. Nós estamos no melhor momento. Mas ele vai não só do macro, de momento do espírito, para o micro. O melhor momento é o agora. O passado a gente não muda mais, o futuro a gente não sabe ainda. O agora é aquilo que nós temos o controle. O melhor momento é o de hoje, é o de agora. Para fazer o quê? Para utilizar todos esses recursos que nós possuímos, porque todos nós aqui temos recursos ao nosso dispor, utilizar desses recursos para fazer o quê? Sorrir e recomeçar. Renovar e servir. Vejamos que tem duas palavrinhas re ali. Não é à toa. Recomeçar, começar novamente, por quê? Porque o desânimo muitas vezes vem de tudo aquilo que foi listado. Dos erros, dos fracassos, de tudo, das perseguições. Recomeçar, fazer diferente, começar de novo. Renovar, ou seja, criar-se de novo, fazer-se novo. E servir. Olha que interessante. Então quando o mestre, agora voltando à frase de Jesus, quando o mestre fala, tem de bom ânimo, pensemos nisso. Pensemos como ele estava dizendo aos discípulos ali, eu venci o mundo, sendo que ele sabia que estaria por vir. E quem olha para trás e fala que algumas horas antes ele estava falando aquilo, vai dizer, não, esse homem não estava muito bem, como é que ele disse que venceu o mundo? Olha o que fizeram com ele. Não, Jesus venceu o mundo, com certeza. E nos convida também a continuar nessa caminhada. E aí falando do nosso mestre, tem um livro do... Conseguiu tirar foto? Não, volta aqui, vai lá. Pode tirar foto à vontade. Fico feliz quando eu vejo as pessoas tirando foto, porque eu tento sempre trazer um visual legal dos slides, então a pessoa que tira foto fica assim, legal. A pessoa acha que aquilo é worthy de estar no celular dela, que bom. Que bom, pode colocar, pode tirar foto, pode postar, faz o que quiser. Realmente fico feliz, porque a ideia de ter o visual é esse mesmo. Aí aqui tem também uma passagem do livro Boa Nova,
que é o capítulo 8, chamada Bom Ânimo, inclusive. Falei que eu queria trazer o tema sobre ânimo, né? Desânimo e ânimo. E nesse capítulo é interessante porque o autor espiritual vai falar que Jesus estava... um dia ele estava observando Bartolomeu e ele via que Bartolomeu, um dos seus apóstolos, era um apóstolo que às vezes se tomava pelo desânimo. Ficava um pouco triste, assim. E ele vai dizer que então Jesus estava lá com Pedro, aliás, estava na casa de Pedro, eles estavam cuidando das coisas, afazeres da casa, né, os famosos chores, e aí ele olhou Bartolomeu e resolveu ir lá conversar com o Bartolomeu, então, porque ele estava meio que a sós ali. Quando ele vai chegar para o Bartolomeu, ele começa a perguntar e o Bartolomeu vai abrindo o coração para ele então e vai discorrendo como que muitas vezes ele se desanimava com as situações do mundo, com as incompreensões, falava, olha, Boa Nova é maravilhosa, mas às vezes eu sinto uma dificuldade muito grande de prosseguir dessa forma que você fala, ou que o Senhor fala, né? Ou seja, ele estava transmitindo ali o desânimo. E aí o mestre vem para ele e fala assim, o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Jesus não espera que ninguém aqui seja um anjo Gabriel servindo ele já. Deus não espera que nós sejamos todos espíritos já depurados. Ele não espera isso. Ele fala, o Evangelho não requer um estado especial do discípulo. É por isso que ele veio escolher quem? 12 discípulos que não eram, aos olhos do mundo, a nata, o top do top, para mostrar justamente isso. Olha só como essas pessoas, muitas delas, a maioria, pescadores ignorantes, no sentido de falta de conhecimento das leis mosaicas, de tudo mais certinho, como se tinha na época. Vou pegar essas 12 pessoas aqui, olha só o que elas vão fazer. E olha o que elas fizeram, na passagem delas tão curta, de algumas décadas, na Terra. Olha o que os apóstolos, o que eles não fizeram. Bartolomeu, inclusive, foi um que foi pregar depois na Índia, na Armênia, e morreu de uma forma muito bruta. Como os apóstolos, né? Então, assim, nesse momento ele estava desanimado. O mestre vem, conversa com ele e fala disso. E aí ele fala assim, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Exige que nós nos fiquemos 100% permanentemente nessa fortaleza? E eu achei uma frase tão bonita que ele fala assim, a verdade não exige, transforma. Olha só, pausa para pensar um pouquinho nisso. A verdade não exige. Ele não fala ela, mas para a gente entender, ela transforma. Que interessante. Então não é que a verdade está exigindo necessariamente, mas quando nós temos o contato com a verdade, quando nós temos esclarecimentos que realmente mudam a rota moral do nosso espírito, nós somos transformados. E uma vez que nós sabemos disso, não temos mais como olhar para trás. E as nossas ações são melhores daqui para frente. Aí ele fala isso, e depois ele vai dizer assim, ó, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Por que nos firmarmos? Ou seja, por que ficarmos tão presos no pesadelo de uma hora se nós sabemos a realidade gloriosa que nos aguarda na eternidade do Espírito? Porque o Espírito ele é imortal. Deus é eterno, o Espírito não é eterno, porque eterno não tem começo, não tem fim. Mortal é o que tem começo, mas não tem fim. Nós somos criados por Deus. Somos espíritos imortais. Perante toda a nossa imortalidade, tudo aquilo que nós vamos percorrer, o que é aquela dor daquela hora? O que é aquela dor daquela doença? Naquela uma reencarnação. Se não um grão de areia numa praia imensa do Espírito. Então ele fala, por que nós vamos ficar focados naquilo se nós sabemos toda a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E os discípulos, eu acredito que eles conseguiram entender isso de uma forma belíssima e aplicar isso também. E aí, o Emmanuel também traz aqui falando sobre persistência, falando sobre
não se desanimar, não desistir, apesar das dores e das dificuldades, ele tem uma mensagem muito bonita, chamada Ergâmonos, no livro Fonte Viva. E ele vai dizer o seguinte: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. Ele continua. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia a massa viscosa, em que se amargurava, converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo, com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, falamos do forja anteriormente, colocado na bigorna rubra, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e o engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Então olha só, o buril, o fogo, o corpo disforme, a terra escura, todas essas são, trazendo uma analogia para nós, dificuldades que nós muitas vezes enfrentamos na vida e nos desanimamos, blasfemamos, reclamamos, nos irritamos. A da lagarta eu achei uma das melhores, porque ela olha para a flor e fala: poxa, olha o corpo dessa flor, olha o meu corpo. Mas depois ela faz o que? Ela alça os voos, enquanto que a rosa, coitada, fica o quê? Presa à terra. Isso aqui sou eu que estou indo além, pessoal, da mensagem. O Emmanuel não falou isso, ele falaria muito melhor se ele fosse falar isso. Mas olha que interessante, todas essas situações são situações que nos desanimariam, que desanimaram inclusive os personagens. O mármore, a lagarta, a semente e o ferro. Porém, todos eles, depois que se viram na gloriosa jornada que eles tiveram, olharam para trás e falaram: poxa, ainda bem que eu tive aquele fogo lá, ainda bem que eu fiquei naquele corpo, ainda bem que eu fiquei na terra escura. Ainda bem que veio aquele buril e conseguiu me aperfeiçoar. E aí ele fala assim, é a mesma mensagem: se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Quando o desânimo nos visita, lembremos do que o mestre falou: tem de bom ânimo. Lembremos de que aperfeiçoamento pedirá esforço, porque nós temos a lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio como um instrumento aperfeiçoador. A cada um segundo suas obras, não é o que nós aprendemos também? Como que seria cada um segundo suas obras se alguém me fizesse o trabalho por mim? Se alguém virasse anjo e eu ficasse ali só na retaguarda pegando uma carona? Ah não, se os espíritos então eles se influenciam, você falou que os espíritos influenciam, tá? Então eu vou deixar ser influenciado só pelo bem, deixar eles fazer tudo por mim, falar por mim, fazer tudo. Não existe, onde é que está o mérito disso? A cada um segundo suas obras, aperfeiçoamento pede esforço, mas muitas vezes o aperfeiçoamento ou o trajeto do aperfeiçoamento traz as dificuldades, porque tem que trazer, e essas dificuldades fazem o que? Nos desanimam. A analogia é muito simples. A do corpo humano, do músculo. Você quer ter um músculo saudável? Você vai fazer exercício. Se alguém aqui foi na academia algum dia na vida, você vai pegar lá 1 quilo, vai ficar fazendo isso aqui, você acha que por 10 anos meu músculo vai crescer? Vou ficar mais forte? Não vou. É uma analogia simples, eu sei. Mas pensa no espírito, se não é assim. Cada vez que nós vamos nos ficando mais fortes, melhores, as dificuldades também vão fazendo com que a gente fique mais forte.
e melhores. O aperfeiçoamento, ele pede esse esforço. Agora, se eu falar, não quero me esforçar, a minha caminhada vai ser muito mais longa. Porque, como eu já falei, o progresso é imparável, é uma lei. Mas a minha caminhada até lá vai ser muito mais longa. Se eu ficar me rebelando contra o que o Emmanuel e a Jona tanto gostam de falar, os aguilhões que a vida traz, que são essas doenças, as dificuldades, todos eles instrumentos de desânimo. E é para isso que nós pensamos então, se nós aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para frente, persistamos naquele tentame, caminhando com os padrões de quem? Daquele que é o modelo, o guia, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Quer saber o que fazer em qualquer momento? Pergunto, o que Jesus faria no meu lugar agora? É isso. O que Jesus faria no meu lugar aqui? Quando vem uma calúnia, quando vem uma dificuldade, quando vem uma perseguição, quando vem uma crítica muito acerba, o que Jesus faria no meu lugar? Como que ele responderia? Eu te garanto que você fizer esse questionamento, duas coisas vão acontecer, eu te garanto. Duas coisas. A primeira delas, talvez, eu acho que é a que vem primeiro cronologicamente. Você vai se decepcionar porque você não é Jesus. Então você vai achar difícil, falar, nossa, mas Jesus faria isso, mas eu não consigo. Tudo bem, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu sou realista. A segunda coisa, você vai tomar uma atitude melhor, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se você parar e pensar o que Jesus faria no meu lugar, você já vai estar colocando em prática um pensamento elevado, você já vai estar abrindo suscetibilidade para os espíritos bons te influenciarem. Nisso, as suas chances de tomar uma decisão melhor já são muito mais altas, eu garanto. Façam esse exercício e me falem depois. Mas medita por mais de um segundo, não pensa um segundo e já deixa para lá. Medita por um pouquinho, ora, o que Jesus faria no meu lugar? Isso já fica no auxílio. Nosso querido Bezerra de Menezes vai falar o seguinte: perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Desanimar não é o caminho e não é a finalidade também. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Não desanimar na construção do bem, tanto em nós quanto no mundo, porque nós não fomos criados só para nós. Nós não estamos reencarnados só para tudo que gira em meu benefício. Mas à medida que eu me aprimoro internamente, que eu faço o bem comigo mesmo, o exterior vai ser um reflexo do interior. E eu farei o bem com os outros. Se eu for mais caridoso, se eu for mais benevolente, se eu for mais indulgente com os meus próprios erros também, eu vou estar treinando para ser mais indulgente com os outros. Para tentar me perdoar pelos meus próprios erros. Eu vou conseguir achar o perdão para o outro mais fácil também. Então, desanimar não é o caminho e não é o ponto final também. A Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, queria trazer vários autores aqui. Ela vai dizer: é justo não desfalecer jamais, toda ascensão impõe sacrifício, toda libertação resulta de esforço. Toda ascensão impõe sacrifício. Quem que ascendeu algum dia em algo que não se sacrificou, não se esforçou? Volto a dizer, tragam para as coisas do dia a dia, tragam para as coisas que nós conseguimos compreender com mais facilidade. O seu trabalho. Ou você está aprendendo alguma coisa nova, uma língua, um instrumento musical, que seja, uma arte marcial. Qualquer coisa que você vai tentar se aprimorar, você vai chegar num nível que, se você se aprimorou, eu garanto que você se esforçou para chegar lá. Você não chegou lá sem se esforçar nada, de braço cruzado. Eu garanto. Agora, transfere isso para o espírito. Toda ascensão do espírito, da alma, vai demandar esforço. Então é justo não desfalecer. Troquemos por não desanimar jamais. Não perder a coragem, não perder a alma, não perder esse espírito. A resignação, então, que também é a prima da persistência, nós temos aqui, eu trouxe algumas partes aqui do próprio Evangelho, que vai dizer, por exemplo, o capítulo 5 vai falar sobre o sofrimento. Vários deles falam, né?
mas como ele tem uma razão de ser e que nós temos que aceitar esse sofrimento como parte desse aprimoramento. Pois é um meio de aprendizado e progresso, eu escrevi ali. É um meio de aprendizado, é um meio de progredir quando nós sofremos. Como Emmanuel fala, eu amo essa frase, a dor é um constante convite da vida a fim de que nós aceitemos uma entrevista com Deus. A dor vou repetir, a dor é um constante convite da vida a fim de que nós aceitemos uma entrevista com Deus. Porque quando vem a dor, onde está a nossa fé? Quando vem as dificuldades, quando vem a dor. Essa é a entrevista com Deus para dizer, você não acredita em mim? Você não está tentando seguir o Jesus Cristo? Está aí a oportunidade de você mostrar a sua resignação, mostrar o seu entendimento. No capítulo 9 nós aprendemos que essa resignação jamais é uma fraqueza, pelo contrário, é uma força muito espiritual. É uma força que nós, como eu falei, se pensarmos em todos os mártires do mundo, nós veremos como todos eles se resignaram. Pensarmos em exemplos até no próprio Espiritismo, Chico Xavier tinha zilhões de doenças do corpo. Se resignou e continuou fazendo o quê? Trabalhando, servindo, amando. A verdadeira resignação não é essa passividade, jamais. Porque as pessoas confundem resignação com passividade, inclusive. Mas é agir com fé e coragem, porque a resignação demanda muita força. Não desanimar perante a dificuldade, se resignar, demanda muita força. Então, mais um passo para nós pensarmos aqui. O Emmanuel, aqui no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala assim, é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora a gente está chegando ao final aqui da fala, a gente volta à frase do começo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Emmanuel, nesse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, que tem na biblioteca, ele vai dizer o seguinte, ele era alguém que, Jesus, na conceituação do mundo não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão, porque Jesus sabia. E ele falou ainda assim para as pessoas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Ele sabia que um ia trair, que praticamente todos iam fugir, ele sabia de tudo isso. Sabia que outro ia negar ele 3 vezes. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação, cristianismo ainda nascente, através de um amigo e vigilante. Dirigia-se aos companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificava-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Perceber o ódio que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus. Olha o Emmanuel listando tudo isso, para a gente ter a ideia de quando o mestre falou aquilo, tudo que estava ocorrendo. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinara. Condenado sem culpa, entretanto ele dizia, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só. Aí ele fala assim, assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, eu que fiz o sublinho ali, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo, sempre mais e melhor. Eu falei que eu ia trazer uma mensagem do Emmanuel que ele faz essa brincadeira com as preposições. E que fica lindo. Lindo. Esses textos aqui são relíquias. Vou repetir. Todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo. Porque no mundo eles muitas vezes serão tidos como perdedores, fracassados. Mas notadamente para vencer o mundo. Que Jesus falou, eu venci o mundo. Em si mesmos, porque a gente sabe que orgulho e egoísmo estão aqui dentro. De modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Quantas coisas que o nosso querido mestre não fez. Quantas coisas que ele não nos legou através do seu exemplo. Tudo que era dito ele falava, ouvistes o que foi dito.
Eu, porém, vos digo, lá em Mateus, pá, ele joga a régua lá para cima. Inclusive, eu tenho algumas pessoas novas aqui, eu tenho um podcast chamado Companheiro Espírita em português, Spiritus Company em inglês. Amanhã tem um episódio que é sobre isso, não retribuir o mal com o mal, retribuir o mal com o bem. Pra quem quiser, tá no YouTube, no Spotify. Agora eu tô no Instagram também, porque a gente falou, eu gosto de coisa curta, então tá, vou disseminar o espiritismo no Instagram também, que seja. Tá lá, Companheiro Espírita. E aí, pra finalizar, pessoal, queria trazer aqui um poema da Carmen Cirino. Esse aqui é da psicografia do Chico. Ela vai dizer o seguinte: não te entregues à lágrima somente. Eu não decoro o poema, então me desculpa, eu vou ter que ler. Não te entregues à lágrima somente, quando a dor te procure o coração. Em todo o clima vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente, na noite espessa da lamentação. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te agrilhoes a escombros. Continua com o Cristo a caminhada, sustentando a esperança iluminada na cruz de espinhos que te verga os ombros. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria, e anda cego e infeliz à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Renuncia e perdoa, ajuda e canta, esquecendo o desânimo infecundo. Segue a bondade milagrosa e santa, cada aurora que fuge e se levanta é novo dia a resplender no mundo. Tem bom ânimo e avança, sobranceiro para o amanhã que a fé te descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro que fez dos braços tristes do madeiro asas de luz para a ascensão divina. Então essa é a mensagem que a Carmen Cirino passa para nós, e o Emmanuel fala que por maior que seja a carga de provações e problemas que te pesam nos ombros, ergue a fronte e caminha para a frente, trabalhando e servindo, amando e auxiliando, porque ninguém, nem circunstância alguma te podem furtar a imortalidade, nem te afastar da onipresença de Deus. Com isso eu desejo a todos nós uma semana muito iluminada. Muito obrigado.